Hoje de manhã, quando eu acordei, eu vi uma publicação no Twitter que eu não acreditei que fosse verdade. Ainda não acreditava até agora, há poucos minutos aqui, porque realmente tem coisas que você desconfia até que o Bolsonaro é capaz de fazer. Apesar que é um pouco difícil você estabelecer os limites da imbecilidade desse presidente, porque afinal de contas é alguém que foi dizer que para controlar a crise ambiental bastava cagar dia sim, dia não, que isso ajudava a reduzir o impacto. Mas a publicação foi a seguinte, eu vou ler para vocês aqui. Foi uma resposta dada numa publicação no Facebook do Jair Messias Bolsonaro, do presidente, em relação ao Macron. Você teve lá o Rodrigo Andreassa, que é um perfil lá, que respondeu o seguinte para o presidente. É inveja, presidente, do Macron. Pode crer. Daí ele põe um meme aqui que tem a foto do Macron com a esposa dele e do Bolsonaro com a esposa dele. Daí está escrito aqui, entende agora por que Macron persegue Bolsonaro? E há uma comparação ali entre as esposas dos presidentes e embaixo o Jair Messias Bolsonaro, o presidente, e a conta oficial dele, que isso é real, isso foi feito no Facebook. Ele respondeu lá, Rodrigo Andreassa não humilha a cara, kkkkkkkkk. Então você tem o presidente zoeira, o presidente palhação, né, o tiozinho do pavê, que vai lá e comenta numa publicação, tira um sarro numa publicação que é essencialmente misógina, né, machista, comparando as esposas dos presidentes. E quando eu digo que isso é inacreditável, porque parece que é piada, né, parece que é um meme, alguma coisa feita para tirar um sarro do Macron, na verdade, né, porque usaria o presidente para isso, mas na verdade é real. Você tem um presidente que, como eu disse já várias vezes aqui, gente, é um presidente que não é digno, ele não se põe na altura do cargo que ele exerce, ele não compreende qual é o papel de um presidente e como deve ser uma figura que, em grande medida, deve apaziguar os ânimos, deve conciliar as diferenças e governar para todos, e não ficar instigando esse tipo de comportamento estúpido e machista, como ele fez agora nesse caso. E aqui você vê o Bolsonaro, mais uma vez, né, usando as pessoas ao redor dele para justificar seu complexo de inferioridade. E também os seus preconceitos, os seus comportamentos repreensíveis. Você tem lá o Hélio Negão, que é o amigo negro do Bolsonaro, que ele usa para provar que ele não é um racista, sendo que ele é racista. Como a gente viu recentemente num vídeo aqui, ele foi condenado em segunda instância por racismo e por homofobia. Ele é racista. Não importa se ele tem um amigo negro, o que importa é aquilo que ele diz, como ele se comporta e como a mensagem dele chega às pessoas. Ele é racista. E agora ele tem uma comprovação daquilo que a gente sabe também, que ele é machista. Tem falas dele machista, e daí ele usa a esposa dele, né, no dia da posse dele, ele usa a esposa falando antes dele para provar que ele não é machista. E daí você vê em uma publicação dessa e mostra claramente como ele usa a mulher dele como um troféu, a esposa dele como um troféu, e em comparação ao Macron, né? Sendo que a história do Macron com a esposa dele, a Brigitte Macron, é muito interessante, na verdade, porque assim, ele foi aluno dela, ela é muito mais velha do que ele, tem acho que 20 e poucos anos de diferença entre a esposa, entre a Brigitte e o Emmanuel Macron. Ela era casada, era professora dele, eles se apaixonaram. Depois de muitos anos, ela foi se separar do marido e foram ficar juntos. Então é uma história bonita, realmente uma história de amor, uma história que você observa assim, que foi muito comentada quando o Macron assumiu como presidente, né? E é uma história bonita. Então o Macron não fica usando a esposa dele como troféu, como alguém para provar alguma coisa, como o Bolsonaro faz o tempo todo. Eu comentei há um tempo atrás aí que as pessoas recomendaram para mim para que eu assistisse o filme Idiocracia. E eu fiz isso, eu já mencionei também em algumas circunstâncias aqui. Eu vou ser obrigado a assistir de novo esse filme e fazer aqui uma resenha no canal. Porque o que se tem no Brasil agora, em grande medida, talvez muito mais do que no Trump também, o Trump também reflete isso, mas o Brasil agora é uma idiocracia. Você tem um idiota no poder, você tem pessoas que estão completamente imbecilizadas por esse governante. É inacreditável. Você tem uma pessoa que fala as coisas mais esdrúxulas imagináveis, os maiores absurdos, as maiores ofensas, e no fundo sempre tem alguém aplaudindo, sempre tem alguém gritando mito e aplaudindo. Então o Brasil está numa idiocracia agora, tem um governante que é idiota, com seguidores que são completamente idiotas também e imbecilizados por esse governante. Nesse filme, basicamente, a tese que eles defendem, né, que é uma tese que muita gente fica revoltada porque é uma tese eugenista, mais ou menos, né, uma tese que reforça uma certa pureza racional, mas não é esse o foco do filme. O que você tem é que ao longo de muitos anos, muitos séculos, os burros se reproduziriam mais, os idiotas têm muito mais filhos do que as pessoas inteligentes, e assim o mundo seria povoado por pessoas idiotas e o QI mundial cairia. Desse modo, qualquer pessoa medianamente inteligente, qualquer pessoa com um QI médio hoje, no futuro, seria um gênio. E dois personagens principais do filme ali são congelados
eles vão fazer um experimento militar, são congelados e eles voltam no futuro, né? Dá um erro lá, eles voltam no futuro depois de 500 anos, se não me engano, eles voltam no futuro e o mundo está completamente imbecilizado e eles são as pessoas mais inteligentes do planeta. E o presidente dos Estados Unidos é um completo idiota que reflete muito também o mundo que a gente vê hoje. Não tem dúvida nenhuma que as redes sociais propiciam esse tipo de idiotice. Porque você tem aqui, basicamente, uma relação através de memes, de frases curtas, seja no Twitter, seja no Facebook. Então você tem realmente um sistema que permite uma comunicação rudimentar entre as pessoas, que vai facilitando a simplificação da informação, da compreensão de mundo. Então quando você tem um presidente que vai, através de um meme ali, né, se expressar, né, e vai lá, não humilha, cara, kkkk, você vê realmente como a idiocracia chegou já e os brasileiros estão vivendo isso agora. Nós estamos vivendo isso agora. O mundo está rumo a uma idiocracia que em grande parte é causada pela simplificação da informação e uma imbecilização das pessoas, uma incompreensão dos conceitos, ou seja, o esforço mesmo é de restaurar um pouco a compreensão racional do mundo. Eu não sei como a gente fazer isso. Eu fico me indagando todo dia. Como é que a gente volta a dialogar de maneira racional com as pessoas? Porque, essencialmente, você tem agora pessoas em posição de poder que dão exemplo de como agir feito um completo idiota. É como se o mundo fosse governado agora por adolescentes estúpidos. As pessoas mais idiotas que você pode imaginar estão chegando a postos de poder. E, em grande parte, você também observa que esse comportamento do Bolsonaro, eu não sei até que ponto que é intencional ou não, talvez seja intencional, talvez seja proposital, seja pensado isso, reflete muito o comportamento do Trump também. O Trump é um que age desse modo constantemente, insultando as pessoas, ridicularizando opositores, ridicularizando mulheres e negros também. Dois tipos de ataques frequentes que se observa no Trump é contra negros, contra minorias e contra mulheres também. Então, basicamente, o Bolsonaro tem reproduzido isso. Eu não sei até que ponto também ele controla as redes sociais dele, se é ele realmente que vai lá e publica esse tipo de idiotice, ou se tem alguém que está encarregado de ser idiota pelo Bolsonaro, mas você tem uma coalizão de imbecis agora atuando em conjunto. Intencionalmente passando isso adiante, né? Intencionalmente querendo fazer isso. Por outro lado, né, como eu disse ontem, eles estão mexendo com a pessoa errada, porque o Macron é uma pessoa muito inteligente, ao contrário do Bolsonaro, e ele está agora jogando jogo de xadrez com o Bolsonaro. E com o Brasil também, né? Esse final de semana, o G7 se reuniu em Biarritz, na França, de certo modo, com uma pauta principal, que é o meio ambiente e os incêndios na Amazônia, e agora o Macron fez uma jogada de mestre, ele botou o Bolsonaro em xeque, porque os países mais poderosos do mundo, os países mais ricos do mundo, decidiram que eles vão ajudar o Brasil a apagar os incêndios. Isso demonstra duas coisas. Primeiro, mostrando uma incompetência do Bolsonaro, que a gente sabe, que todos nós sabemos que ele é incompetente, demonstra que ele é um incapaz, que não consegue cuidar do próprio país, que não consegue apagar os incêndios do seu próprio país, portanto vai precisar de ajuda internacional e, de certo modo, também reforça uma posição de liderança agora do Macron nesse sentido. O Macron estava com a presidência fragilizada em vários sentidos, né? Houve alguns escândalos relacionados à segurança dele, que se envolveu lá numa questão de violência contra manifestantes. Tem lá os gilets jaunes, que são os coletes amarelos que estavam protestando há muito tempo lá na França. Uma economia fragilizada na França também. Então, agora ele pega esse momento, ele observa esse momento e utiliza o Bolsonaro para se fortalecer junto a outros países europeus. E assim, desse modo, os países mais poderosos agora do mundo vão conjuntamente, ajudar o Brasil e ajudar a floresta amazônica. E aqui entra um dilema, né? Porque se o Bolsonaro se recusar a fazer isso, ele vai demonstrar uma má vontade em relação aos países europeus e vai prejudicar o acordo que eles queriam ratificar entre Mercosul e União Europeia. Se ele se recusar, ele vai provar que ele não quer diálogo com essas pessoas, e se ele aceitar, ele vai demonstrar que ele não tem a capacidade para lidar com esses problemas, com essas questões, demonstrando fragilidade e uma perda de poder. Ele está agora entre a cruz e a espada. Se ele aceita, ele demonstra que ele é um fraco. Se ele não aceita, ele acentua o conflito com a União Europeia e isola cada vez mais o Brasil. E como com o Bolsonaro e esse tipo de ditador populista, né, como Bolsonaro, Trump e entre outros, tudo se trata de uma questão de poder, de uma questão de demonstrar força, de demonstrar vigor, pode ser que ele aceite essa ajuda atacando os países europeus. Então, realmente, é difícil agora prever como é que vai ser. É uma queda de braço, na verdade, né? É uma queda de braço entre potências europeias e o Brasil com uma imagem completamente desgastada no exterior, que já havia antes. O mundo já olhava o Bolsonaro como um completo idiota, mas agora você tem um completo idiota que destrói o seu próprio país. E ficar nesses ataques contra o Macron, eu não sei que tipo de benefício ele pensa extrair a partir disso. Eu não sei dizer também. Que tipo de estratégia passa na cabeça de uma ameba humana como o Bolsonaro?
Porque a gente já viu que ele é um cara despreparado, a gente já viu que ele está disposto a prejudicar todas as conquistas frágeis que ele conseguiu obter. Que tipo de estratégia passa na cabeça desse sujeito? O que ele quer obter ao atacar a Alemanha, a França, a Noruega? O que ele quer obter com isso? Então agora essa semana, possivelmente teremos desdobramentos em relação a isso, né? O Bolsonaro mandou agora o exército, mandou forças para tentar apagar os incêndios lá, né? Inclusive, um dos aviões que ele utilizou foi pago com o Fundo Amazônia, que é dinheiro que os países europeus mandaram para o Brasil para esse fundo. Então, assim, é aquele cara ingrato, né? Ele utiliza o dinheiro dos países, diz que não precisa, manda de volta esse dinheiro para esses países, diz que não precisa, e no final das contas acaba utilizando recursos que vieram através desse fundo. É uma pessoa ingrata, incompetente, estúpida, perigosa, acima de tudo perigosa. É a idiocracia. Esse mundo aí, Brasil hoje, 2019, é o mundo imaginado nesse filme daqui 500 anos. A gente não precisa esperar tanto tempo assim, não. A gente está vendo agora, 2019. Claro que nesse momento você tem o mundo voltando os olhos para o Brasil em relação à questão ambiental, pode ser que consigam controlar esse afã destruidor do Bolsonaro, mas não vai evitar que outras coisas sejam destruídas também, né? Não vai evitar que destruam as universidades, não vai evitar que prejudique a educação, não vai evitar que prejudique outras conquistas no Brasil ali. Então, eles podem controlar um pouco os incêndios na Amazônia, mas o resto ali depende muito dos brasileiros que estão aí lutando para evitar maiores destruição em outras áreas também. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa publicação aqui, né, do Bolsonaro tirando um sarro da esposa do Macron, da Brigitte. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam sobre esse comportamento destrutivo e idiota? Acima de tudo, é um comportamento idiota do Bolsonaro, né? O que vocês pensam sobre isso aqui? Se os países europeus vão conseguir controlar um pouco a destruição do Bolsonaro, em termos ambientais pelo menos, porque o resto eles não têm muito controle. Se esse desgaste do Bolsonaro vai continuar, ou se ele vai conseguir recuperar a imagem de agora em diante. O que vocês pensam? Deixa aqui no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!